Meu nome é Lima Montgomery e eu sou estudante na Universidade de Princeton. Hoje no programa Perspectivas da Lusofonia, um projeto do curso Português 107, nós vamos conversar com o professor Luís Gonçalves. Ele vai falar sobre as suas experiências dando aula de português nos Estados Unidos. Luís Gonçalves tem doutorado em línguas românicas, com certidões em estudos de comunicação e estudos culturais pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. O professor Luís trabalha na Princeton desde o outono de 2010. Antes, ele coordenou o programa de português na Universidade de Colômbia. O professor Luís Gonçalves é especializado em cultura e civilizações de língua portuguesa e sua pesquisa envolve movimentos sociais, literatura, cultura popular e cinema das culturas lusófonas, junto com suas construções de identidade, diasporas e migrações. Além disso, o professor Gonçalves é o presidente da Organização Americana de Professores de Português e é o diretor executivo do Encontro Mundial sobre o Ensino de Português. Professor Luís, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Okay. Me fale um pouco sobre o seu passado. Onde cresceu, onde estudou, etc. Olha, Lima, primeiro obrigado pelo convite para conversar com você hoje à tarde. Eu nasci em Moçambique, na capital, em Maputo, mas quando tinha 5, 6 anos eu fui viver para Portugal, onde eu fiz a escola primária e o secundário e a universidade. E depois, no último ano, fui convidado para fazer o mestrado e o meu doutoramento na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Então eu vim em 1997, no século passado. Fale um pouco sobre as suas experiências vivendo nos Estados Unidos. Você gosta? É muito diferente de Portugal ou Moçambique? É muito diferente, eu gosto muito. Gostei particularmente da minha experiência na Carolina do Norte, porque eu acho que é um estado muito, muito bonito. Eu morava no centro do estado, estava muito perto da praia, umas horas e umas horas da montanha. Eu gosto de New Jersey, mas New Jersey é uma experiência bastante diferente, porque aqui, sim, existe uma comunidade portuguesa e brasileira, e quando eu tenho saudades de casa, eu posso ir ao supermercado e comprar uns pastéis de nata e algumas coisas de Portugal e do Brasil. Uhum. Atualmente, o professor pesquisa sobre diásporas. Por que está interessado nesse tema? Bom, eu pesquiso em particular a diáspora portuguesa e brasileira e eu estou interessado em particular nas questões de língua de herança, como é que as comunidades migrantes mantêm ou ensinam o português aos seus filhos e aos seus netos e como é que as relações destas segundas e terceiras gerações se mantêm com os países de origem, porque é complicado falar uma língua de herança quando nós não estamos rodeados dela o dia todo e quando temos uma língua dominante que é o inglês e uma segunda língua que é o espanhol nos Estados Unidos. Por que escolheram tornar-se professor? Olha, Lehman, eu não escolhi tornar-me professor. Professor escolheu-me a mim. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu tinha a experiência de dar aulas num estúdio de rádio e num estúdio de televisão dentro do curso de comunicação, de ciências da comunicação que eu fiz no último ano. Eu nunca tinha dado uma aula de língua, mas quando eu cheguei à Carolina do Norte, parte do meu mestrado e doutoramento era dar aulas de português no departamento. E eu, desde o primeiro momento que eu entrei, sem saber muito bem o que é que eu ia fazer, nem o que estava a fazer, eu apaixonei-me imenso por dar aulas. Eu notei que algumas das coisas que eu tinha aprendido em rádio, em particular, mas também em televisão, me ajudavam muito a dar aulas e a manter a atenção dos alunos, então foi
e depois trabalhar com a minha língua num contexto de imigração e num país estrangeiro foi uma coisa que me interessou bastante. Como veio trabalhar na Princeton? Por que ensina na Princeton? Eu vim trabalhar na Princeton em 2009, quando abri uma posição aqui. Eu vinha da Columbia University, tanto uma universidade como outra têm alunos extraordinários, que trabalham muito, que aprendem rápido, alunos com, às vezes, uma experiência de viagem, de contacto com outras civilizações e com outras línguas e culturas bastante grande. Então, é um prazer dar aulas aqui, porque os alunos, de facto, aproveitam e avançam muito rapidamente em português. Como tem seus conhecimentos contribuído para sua transição para os Estados Unidos? De que maneiras tem seu background em lusofonia se manifestado durante o seu período neste país? Essa é uma pergunta complexa, mas bastante interessante. Olha, é assim, quanto mais eu aprendo dos Estados Unidos e quanto mais eu aprendo sobre como viver, como me comportar em determinados contextos, como me comportar num restaurante nos Estados Unidos, por exemplo, mais eu aprendo o que é que faz a minha cultura e o que é que me faz enquanto português uma cultura única e diferente, não é? Porque os Estados Unidos é tão diferente de Portugal quanto Portugal é diferente dos Estados Unidos, e podíamos dizer o mesmo com o Brasil. E então, quanto mais eu entendo a cultura única e especial que se vive nos Estados Unidos, mais eu entendo o quanto a minha cultura também é especial. Há muitos autores que trabalham com a diáspora que sentem que uma velha expressão que é viver no hífen, viver entre espaços. Eu não me sinto assim, porque eu vivo em português parte do dia, vivo em inglês outra parte do dia, então eu entro nos países de língua portuguesa e nos países de língua inglesa todos os dias e não me sinto no meio deles, sinto que vivem um em paralelo com o outro. O professor também é presidente da Organização Americana de Professores de Português. Poderia me falar um pouco sobre a organização e seu papel dentro dela? Ok, então em 2010 eu entrei para a Organização Americana de Professores de Português como consultor. E passado 2 anos fui eleito vice-presidente e sou presidente da organização desde 2015. Então, o meu papel é trazer a visão que depois se transforma em atividades da nossa organização. Uma das coisas mais importantes, de acordo com a visão que eu trouxe para a organização, é a formação de professores. E então, nesse aspecto, nós realizamos muitos workshops online, temos uma conferência anual e depois temos pequenas sessões de formação e workshops no país, porque, de facto, não há nada que tenha mais impacto no ensino e no crescimento de cursos e programas de português nos Estados Unidos do que uma técnica boa de ensino, uma metodologia e uma abordagem atualizada. Então, é dentro desse espírito que a OTP trabalha. Agora, as últimas perguntas. O que se vê fazendo no futuro? Por quê? Olha, no futuro tenho vários planos que eu gostaria de realizar. O primeiro é terminar a plataforma online que nós aqui na Princeton estamos a criar para o programa de português, uma plataforma que vai revolucionar um pouco a forma como nós damos aulas, porque nos permite trazer material, documentos reais muito atuais da semana passada para dentro da sala de aula de uma forma utilizando as tecnologias da comunicação e informação que temos agora ao nosso dispor. A outra seria, eventualmente, terminar o meu livro para o ensino de português nos Estados Unidos, que é um projeto que anda lentamente a ser concluído já há vários anos. E aquilo que eu gostaria no futuro seria
aproximar os Estados Unidos de todos os países de língua portuguesa e promover um intercâmbio comercial e cultural e social positivo para todos os países envolvidos. Interessante. Quero agradecer ao professor Luís Gonçalves, que dá aulas de português aqui na Princeton e também é presidente da Organização Americana de Professores de Português. Professor, muito obrigado. Eu agradeço o convite. Agradecemos também pela sua audiência. Tchau.